Mas com relação a lobby, cara, eu vou te dizer, eu gosto do lobby, independente de qual seja, mesmo que for de uma oligarquia, como você disse, por 2 motivos. Primeiro, que como tudo é Estado, eu não sou onisciente, eu não sei como funciona o setor de pesca, o de mineração, o de exportação de esquadria, como é que funciona para produzir refrigerante na Zona Franca. Tudo isso vai ter uma lei ou mais ou regulações que passa por nós. Então me deu a oportunidade de conhecer minimamente cada negócio. E quando eu recebo, por exemplo, uma nota ou um lobista de cada setor, ele vai me esclarecer quais são as consequências daquela regulação, qual é o problema, qual seriam alternativas. E segundo, se eu não concordar com aquela posição ou com aquela nota, no mínimo ele me adianta o argumento contrário que eu vou ter que utilizar para contra-argumentar em plenário ou na comissão. Sim. Entendeu? Não, eu entendo que dentro da democracia o trabalho de lobby pode ser importante, entendeu? O problema do lobby é quando ele não faz um lobby assim pro Estado sair do cangote dele. E sim, lembra que a gente estava falando? Que o Estado fica passando vantagens dentro de uma indústria porque eles querem... a fatia do bolo já está toda dividida e cada um quer mais para ele. O problema do lobby é isso, quando a empresa impede a livre concorrência através do lobby. Mas é sempre assim. O lobby de alguma empresa ou de setor, eles sempre querem um benefício para eles. Sempre. Por exemplo, tem desoneração da folha. O projeto tinha 17 empresas que tinham um benefício de desoneração da folha de pagamento. Aí estamos num impasse. Se nós tivermos só os 17, significa que todos os outros setores pagam a conta. Sim. O que você decidiria? Colocar mais setores ou retirar setores? Se colocar mais setores, fica mais caro ainda para a sociedade. Sim. E se você diminuir setores, menos pessoas são beneficiadas. Uhum. Então, não é uma tarefa fácil. Bom, o que eu falaria era diminuir para todos os setores ao mesmo tempo, né? Seria o correto. Todo mundo ter desoneração da folha de pagamento. Sim, diminuir o imposto para geral. Isso. Seria o correto, na minha opinião. Uma explicação agora, Monark. Você está certíssimo. Porém, como o Estado não aceita reduzir a despesa permanece a mesma. Quando a despesa permanece a mesma e a gente diminui a arrecadação, a gente tem um bloco em vermelho. Sim, mais dívida pública. Mais dívida pública. E essa dívida pública é paga, de novo, pela sociedade. Sim, mas aí não tá, tem que reduzir a despesa. Exatamente. O Estado não aceita fazer 2 coisas. Primeiro, reduzir despesa, benefício, privilégio, regalia, custo. Não aceita, isso não é feito. Uhum. Segundo, não discute diminuir o dinheiro roubado. O que se discute? Dar mais benefício para apagar o fogo, determinado setor, localidade. E 2, a eficiência e a boa aplicação do recurso roubado. Entendeu? Uhum. A sociedade não evoluiu para, ao invés de discutir a boa aplicação do recurso roubado e beneficiar algum setor em algum momento que está prejudicado, para reduzir despesa e parar de roubar. Sim, mas Quem por sabe que um dia a gente não evoluiu para lá? Porque se eu não roubo, se o político, se o Estado não taxa, não tributa, ele não tem recurso para auxiliar minimamente e agradar as pessoas. Então, mas esse é o golpe. Esse é o golpe. Por isso que o Estado, principalmente o Brasil não funciona. O Brasil, ele é a 14ª economia no mundo que mais cobra tributo. Isso é um problema? Mas não é o problema maior. O problema é que dos 30 que mais cobram, ele é o último em custo-benefício. O problema é que ele cobra e não entrega nada. Sim. Aí eu fico... Acho engraçado as pessoas assim, Gilson, mas como é que vamos fazer com a segurança? Primeiro que me abisma alguém achar que nós temos segurança. Não. Segundo... Pô, o helicóptero vai na favela e o Tá PCC... Tá proibido ir pra favela. Ele dá tiro de arma antiaérea, cara. Meu Deus. O PCC tem arma antiaérea. Não era o PCC porque era no Rio. O Comando Vermelho tem arma antiaérea. Eles estão rivalizando com o Estado em igual calibre, tá ligado? Sim. A gente tá correndo o risco da nossa sociedade ser um narco-estado.
Esse é o risco que a gente tá tomando, entendeu? Em parte já é, né? Em determinadas Em parte localidades já é. Em parte já é. E pior, sabe quanto desse orçamento inteiro vai para a segurança no Brasil? 4%. 4%, cara. Então, o que eu quero dizer é que a população deveria colocar esse político entre os 10 na parede e dizer que ele deveria ter a responsabilidade de defender e comprovar de que a administração dele, qual seja, ficar com 70% do recurso que é entregue, vale a pena. Sim. E que a população não conseguiria fazer isso sem aquele iluminado. Sim, mas isso não existe. A gente ficaria bem melhor sem o Estado, entendeu? Mas a gente talvez não vá chegar a isso nesse momento tão cedo. O que a gente pode chegar, e às vezes a gente consegue puxar um pouquinho o freio de mão ao caminho do precipício, é reduzir. E esse espaço é legal, a minha página é legal, é você falar aqui, porque aos poucos a gente tem ganhado espaço. Aos poucos as pessoas começam a admirar um político que é o cavalo de Troia, um cara que sofreu com liberdade de expressão, como a liberdade é importante. Por que ser empreendedor não é uma grande empresa? É fazer o corre, vender a água no sinaleiro. Sim. Ensinar para as pessoas que a gente pode fazer uma rua privada. Não necessariamente vai botar uma gôndola ou um policial que vai cobrar a entrada. Nada disso. Vai ser muito parecido com um shopping. Sim. Entra, é tudo limpo, climatizado. Tem as suas próprias regras, né? Querem te incentivar a ficar o maior tempo possível ali, justamente para adquirir. A rua pública, o que é? Falta de segurança, suja, Tudo fedida, que ninguém mais quer ir, entendeu? Sim. Mas a população teve tão sucesso na lavagem cerebral deles que eles procuram e continuam brigando para ficar nesse sistema que os escraviza. Ah, sim. As Entendeu? pessoas acreditam que o Estado é o salvador, que o presidente vai mudar o mundo. Isso. Como o Denis Xavier sempre fala, nós ainda estamos discutindo a cor da coleira. É verdade. É uma boa frase mesmo. A gente está discutindo a cor da coleira, a gente tem que Tirar acabar a coleira. com a coleira. Sim, sim. O que acontece? Mas você não acaba com a coleira ouvindo a porra dos lobby, né, cara? O que tem que fazer? Você vai eleger, geralmente, você que eu digo, Sim, as pessoas. telespectador, um político quer que faça o que você deseja. O outro vai eleger um que quer que outra coisa seja feita. E você gosta dele porque ele vai fazer aquela coisa. O outro aqui também. E aí fica brigando. E eu tô falando como parlamentar, não só da presidência. E essa é uma escolha errada. É a escolha Porque- da cor da coleira. Sim. O que precisa dizer assim, cara, eu não quero que tu faça. Eu quero que tu tenha menos poder de fazer. Sim. Porque ainda que tu faça o que eu quero, o outro vai ser, que é só 4 anos, vai desfazer ou vai fazer coisa pior depois, entendeu? Sim. Então eu quero que vocês, os políticos, se querem ajudar o brasileiro, se querem ajudar a população, não façam, não existam, não cobrem, não regulamentem, não burocratizem. Sim. É Esse isso. o ideal. O ideal é diminuir o que o Estado faz, não aumentar. Pois é. Por que o cara não consegue estudar? Por quê? N fatores, né? Por conta do Estado, cara. Sim, sim. E quando consegue, 50%, só olhar o PISA, 50% Tem uma sai educação do de bosta. segundo grau sem saber matemática básica e sem interpretar texto. Sim. De uma escola que, tiranicamente, ele foi obrigado a estudar, porque tem exatamente o mesmo método, exatamente com a mesma disciplina, para todo mundo. É proibido ensinar qualquer outra coisa. Uhum. E o que não faz sentido nenhum, porque cultura e educação se faz com diversidade de conhecimentos diferentes, locais diferentes, entendeu? Sim, sim. Quer fazer educação financeira, outro alimentar, outro musicalização, é proibido, inclusive no ensino privado. Sim, é um absurdo. Então o Estado cobra um valor enorme, promete dar educação, não dá, e quando dá é ruim exatamente naquilo que ele quer que seja aprendido. Sim, e ainda te proíbe de você livremente, na iniciativa privada, ensinar o que você quer. A nossa esperança, e aí eu concordo na cronologia, é que a internet, as redes sociais, os podcasts, a gente tem conseguido atingir um público.
que está multiplicando. Ah, sim, mas eles estão totalmente tentando acabar com essa nova avenida que se formou, né? Sim, Eles estão querendo regulamentar a internet, estão querendo censurar as pessoas. Inclusive o YouTube hoje ele já faz isso, entendeu? Antigamente a gente tinha uma plataforma dentro do YouTube mesmo que era completamente livre. Tinha até gente sendo degolada em vídeos no YouTube, entendeu? Eu tô surpreso que você não cortou meu microfone ainda. Não, é sério. Só que agora, cada vez mais, o YouTube coloca regras arbitrárias do que pode ou não ser dito dentro da plataforma. Esses dias eu vi uma imagem que agora, se você comentar da guerra da Ucrânia, seja pro bem ou pro mal, a favor ou contra, o YouTube vai desmonetizar o seu conteúdo. Porque eles não querem que esse tipo de conteúdo seja monetizado ou comentado. Eles querem desincentivar que você comente sobre este assunto. Então percebe que é uma manipulação da própria plataforma para que certos tipos de pensamento ganhem tração e outros tipos de pensamento sejam minados. Então o YouTube se colocou hoje como o censor da opinião pública. E a gente já vive essa realidade. Então, por mais que a gente tenha uma esperança que a internet vai ser livre e foda e as pessoas vão começar a comunicar, pessoas como você vão ter espaço para falar, isso está acabando. Isso está acabando e está sendo feito de uma maneira bem silenciosa, que as pessoas não percebem. Mas aos poucos, as opiniões que eles não querem que aconteçam, elas vão perdendo força no algoritmo por razão do YouTube. Não é tipo a sociedade parou de querer ver aquilo, não. O YouTube parou de entregar. Então, a gente pode até ter uma esperança que a internet seja algo que mude o jogo pra gente. Mas a gente não pode se enganar e não olhar que a oligarquia mundial, ela já está olhando para esses novos espaços, essas novas liberdades que foram conquistadas pela humanidade e já estão tentando controlar. E estão controlando com sucesso. Tem um outro ponto aí, Monark, eu concordo contigo. Inclusive tem agora uma outra plataforma, Rumble. O Rumble. Que quem sabe corrigir. Isso é importante porque as falhas do mercado e as necessidades são sentidas e essas dores voluntariamente acabam se corrigindo com o tempo. Então eu não sou tão desesperançoso com uma plataforma em específico. O problema que eu acho é que é maior porque nós vivemos num mundo em que as pessoas censuram. Uhum. Eu não consigo falar com as pessoas sem estar preocupado em agradecer todos, todas e todes. Eu não consigo... Não consegue, né? Eu estou dando um exemplo. Eu preciso falar a todo tempo de que as pessoas têm que cuidar das axilas e não do sovaco. Entendeu? Então, o que eu quero dizer não pode falar criado mudo mais. Isso. Então, são várias coisas que fazem que você tenha um receio de falar alguma coisa que vai ser cortado, mal interpretado e jogado adiante e te condenando em praça pública. Isso pelas pessoas. Sim, eu sei muito bem disso. Isso. Então, as pessoas, por conta dessa burrice de massa, acabam influenciando, inclusive por conta de, mercadologicamente, as plataformas ou as empresas que, em resposta, acabam cortando os patrocínios, cancelando pessoas, entendeu? O que eu quero dizer é que o problema está aqui embaixo, entendeu? Eu entendo, mas eu discordo um pouco de você, entendeu? Uma vai influenciando a outra, isso tu vai me dizer, né? Sim, você colocou como se partisse das pessoas, entendeu? Mas eu não acho que parte de verdade. Eu acho que parte de grupos organizados poderosos. Eu sei que parece teoria das conspirações, mas é que o mundo funciona pelo menos na minha visão, funciona dessa forma. Tá ligado do Adpocalypse? Não. O YouTube era livre, certo? Tinha até gente sendo degolada e você podia assistir esse vídeo e tava no YouTube. Eles não faziam nenhuma censura. Não era a proposta do YouTube. Não era o que eles queriam fazer. Não é daí que eles nasceram. Eles não nasceram com essa ideia de não, temos que fazer uma regulamentação aqui, nem tudo pode ser dito e tal. Não, a proposta deles era ser completamente livre. Mas aí o que aconteceu? Juntou-se as maiores empresas de mídia, todas elas ao mesmo tempo, e falaram, YouTube, ou você começa a censurar as pessoas, ou a gente tira todos os patrocínios do YouTube. E você vai acabar com a plataforma. Isso não veio da população, não foi a população que fez uma passeata e uma manifestação e falou, nós queremos que o YouTube censure isso. Não veio das pessoas, veio dos grandes conglomerados de publicidade.
Eles que fizeram o YouTube ir para esse lado. O YouTube teve que ceder, porque senão o YouTube falia. O YouTube ele não ganha dinheiro sem publicidade. E o YouTube cedeu. E quem que é dono desses caras de publicidade? Não é as pessoas. É um grupo pequeno de grandes bilionários que todos são amigos e eles se conversam. E eles estão com medo da internet, porque a internet é liberdade para as pessoas e eles sentem que a internet vai atrapalhar o jogo de poder deles. Vai fazer as pessoas começarem a acordar que todo mundo hoje vive num jogo de cartas marcadas, que democracia é uma mentira, entendeu? Que é tudo comprado, é tudo lobby, é tudo um esquema de poder, que quem tá no topo que controla, e a gente, na verdade, o cidadão é uma marionete burra, entendeu? E aí a marionete começou a ter voz, e eles falaram, puta, que merda é? Eu gostava quando a gente tinha uma porra de uma Globo, e eles davam a narrativa mainstream, mas agora um idiota do Monark, ele pode fazer um podcast e conquistar 1 milhão de pessoas, e a narrativa é livre dele. Isso é um perigo pra oligarquia. E aí, eles que estão comandando, não vem das pessoas, pelo menos não na minha visão. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.